Satisfação tê-lo aqui, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui nos nossos estúdios para esse bate-papo hoje diferente da sua área da medicina. Muito bom dia, doutor Adelso. Bom dia, Geider. Bom dia, Ayrton, né? Bom dia aos ouvintes, aos assistentes, né? A audiência. E é com prazer que eu retorno aqui para falar do passado, né? Agora com rugas, cabelos brancos. Outros momentos, né? É. Doutor Ayrton, muito bom dia também. Prazer tê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutor Ayrton. Bom dia, Geide. Bom dia, internautas, né? Que o ambiente aqui é diferente. Seja bem-vindo. Aqui com muito prazer o amigo, o colega Adelso. E é um prazer, Geide, estar aqui, como o Adelso disse, né? Para tratar da vida, falar um pouco da nossa convivência com a irmã Dulce. Olha, quando anunciava os senhores nessa última semana, algumas pessoas diziam, mas peraí, qual é a relação que doutor Adelso, doutor Ayrton tem com a nossa Santa Dulce dos Pobres? Porque quando a gente anuncia a presença de dois médicos renomados aqui no programa, imagina-se que vão falar de saúde, de algum tema específico relacionado à área de vocês. Como é que se deu a relação, como é que surgiu a relação do doutor Adelso e doutor Ayrton com a irmã Dulce? Por favor, doutor Adelso. Bom, sempre foi uma tradição dos estudantes de medicina de Jacobina ter um médico nas obras sociais da irmã Dulce. No meu caso, começou com Antônio de Pádua, que foi também de lá da irmã Dulce, né? E seguindo o exemplo dele, que queria ser cirurgião, e assim o fez, né? Foi muito bom, ele influenciou e eu segui o seu rastro. Fui levado pela influência de Antônio de Pádua. Em 1976, aí já vai 45 anos, né? 46 anos, mais ou menos. Eu me formei em 78, vai fazer agora 44 anos, né? E eu entrei lá no meado de 76 como cupicha de um... Cupicha era o interno que seguia o outro interno, né? Para ir aprendendo treinar para atender os pacientes da irmã Dulce. E aí, sempre foi assim. Antônio de Pádua me influenciou, eu devo ter influenciado a Ayrton, né? E assim subsequentemente. Então, o precursor desses aí foi Antônio de Pádua, aqui em Jacobina. Sim, com certeza. E aí você foi em 76. 76, eu era assistente do interno. Meu sextanista era doutor Ailton Pereira, que também era de Rui Barbosa. Rui Barbosa também tinha tradição nisso. É verdade. Nós tivemos Itamar, que foi o prefeito de lá, ele foi interno da irmã Dulce. Depois veio Ailton, que foi subsequente a Antônio de Pádua também. E por último, nós tivemos Valtemir, que era sobrinho de Ailton. Então, sempre o Ailton Pereira, esse faleceu de leucemia. Perfeito. E doutor Ayrton? Na verdade, nós não éramos médicos. Nós pleiteávamos esse estágio, era um internato na irmã Dulce, que era o desejo, né, de muita gente, porque lá a gente tinha a oportunidade, principalmente na área cirúrgica, de praticar e aprender. Foi uma experiência de vida muito grande, né? E nós estagiávamos como estudante. Éramos chamados de médico, mas, na verdade, nós não éramos formados ainda. Então, como todos, só existiam duas faculdades de medicina, a Baiana e a Federal. E, então, esse estágio em Irmã Dulce era muito desejado. E como não tinha nenhuma prova, nenhum concurso, a gente tinha que se apegar com algum amigo, com algum conhecido, né,
para ter o acesso a esse estágio. Só que esse estágio, de ouvintes, a gente tinha que residir no hospital. Então, a gente morava no hospital. Né? Eu entrei lá em 1976 e fiquei 2 anos e meio. Né? A Adelso ficou 2 anos. Então, a gente começava a frequentar o hospital 1, 2 anos antes, fazia aquele contato com aqueles internados médicos não, estagiários que já estavam lá, e eles iam avaliando a nossa capacidade, o nosso interesse, e ia indicando, esse cara aí é bom, esse rapaz é interessado, muito jovem, né? Eu tinha 21, 22 anos. Então, na verdade, nós não éramos médicos ainda. Né? Eu me formei em 79 e morei lá, na instituição, né? Naquele quartozinho que tinha 6 camas, e morei lá 2 anos e meio. E lá, realmente, nós trabalhávamos 24 horas, porque naquele tempo não tinha a estrutura que tem hoje, né? Era um hospital mais ou menos 250, 300 leitos, já é uma estrutura muito grande, mas não tinha hoje a dimensão que tem hoje a obra social Irmã Dulce, né? Então, a gente... Já era o Hospital Santo Antônio, já, né? Já. Sempre chamava Hospital Santo Antônio, né? A Obras Sociais Irmã Dulce e a base era o Hospital Santo Antônio. Então, Adelso foi provavelmente recomendado por Antônio de Pádua, eu fui recomendado por Adelso, mas sobre a batuta, sobre a supervisão do doutor Tassiano de Paula Campos, que era médico, diretor do hospital, e ele ficava observando o nosso comportamento. Né? E não era só ele, tinha outras pessoas que observavam que, como eu disse, não existia um concurso, uma seleção. Então, a gente tinha um internato sobre a forma de residência, que hoje não tem esse tipo de estágio. Né? Você estagia, mas não mora em hospital. Perfeito. Quem mora hoje é algum serviço de residência médica, que aí você já teria formado. Pois não, doutor? Ayrton, inclusive, nessa época, entrou em uma urgência porque o colega que me precedia, que era Lucindo, já era casado, ele estava no 6º ano, estava na época de sair, para entrar um novo quintanista. Eu iria passar para o 6º e teria que entrar um novo quintanista. Luísio, que era um colega do meu tempo, e Gilson Paranhos. E os 2 sextanistas eram Silvio Borba e Lucindo. Lucindo foi visitar a esposa em Canavieiras, né? Comprou Primeira viagem. Estava alegre. E de lá para cá, no retorno, um fatídico acidente ceifou a sua vida e Ayrton teve que entrar no 4º ano. Na verdade, no 4º ano e meio. Coincidentemente, eu estudava na Federal e houve uma greve. Essa greve durou 6 meses. Então, como eu já frequentava o Hospital de Irmã Dulce, pleiteando um dia fazer esse estágio de internato, e surgiu essa oportunidade, né, fatídica, e aí eu antecipei 6 meses, porque o hospital estava, a minha faculdade estava em greve. Com o falecimento de Lucindo, aí eu entrei antes. Porque a gente passava sempre assim, um 5º e o 6º ano morando no hospital. Eu entrei no 4º ano e meio, então meu tempo foi um pouquinho mais prolongado do que o dos outros colegas. Nós somos, inclusive, remanescentes dessa época, porque esses 2 colegas que foram meus monitores, orientadores, faleceram. Um suicidou-se, Silvio, já depois de formado. Ele era meio assim depressivo, era muito... E terminou suicidando-se. E o Lucindo morreu de acidente. Ailton Pereira morreu de leucemia. Então, nós somos sobreviventes. Graças a Deus. São 45, 46 anos e é um prazer, como eu disse, estar aqui. Com certeza. Recordando essas histórias. Doutor Ayrton, você falou que eram 250, 300 leitos. Doutor Adelso tem essa história de ter antecedido o doutor Ayrton na chegada ao Hospital Santo Antônio. Irmã Dulce não era médica, não era enfermeira, não era assistente social,
mas tinha esse apego a cuidar das pessoas doentes, principalmente aquelas que estivessem nas piores condições de vulnerabilidade social. Aí eu pergunto, como é que era então essa vivência da irmã Dulce dentro do hospital? Porque eu também citei que vocês não viam ela nos corredores, não era de passagem, vocês tinham contato de conversar, de estar atuando junto com ela. Como é que era isso dela buscar exatamente os pacientes para dentro do hospital? Ela garimpava os pacientes, aqueles pacientes que ninguém queria. Né? Quem ninguém queria... Que hospitais não queriam, porque eram hospitais, pacientes crônicos, pacientes com úlceras crônicas, pacientes tuberculosos, pacientes... Que geralmente o paciente tuberculoso é um paciente que tem imunidade muito baixa. E os pacientes que tinham tuberculose já de terceiro tratamento, né? Pacientes alcoólatras, né? Pacientes renegados pela própria família. Então, esses pacientes todos ela levava para lá. Na iminência de morrer, ela já levava também, né? E ela gerenciava isso, ela fiscalizava não só trazendo os pacientes e fiscalizando aqueles que realmente necessitavam, também como barrando pacientes que, por acaso, quisessem se aproveitar da instituição, que isso acontecia. Né? Pacientes que tinham posses, que tinham por mais facilidade para encontrar no hospital, esses aí tinham mais dificuldade, né? Isso acontecia também. O inverso também, né? De quem que queria ter atendimento e porque tinha posses para tentar ganhar uma vaga ali, né? Conquistar uma vaga. Doutor Ayrton. Retrocedendo um pouco, você sabe que o legado de Irmã Dulce é amar e servir. E você sabe que o Brasil, né, a atividade de saúde foi iniciada pelas religiosas. Eram enfermeiras, freiras, casas, né? a Santa Casa, né? Tem a Santa Casa de São Paulo, que minha filha teve a oportunidade de fazer residência, né? 2 anos, depois no Hospital das Clínicas. Então, é uma instituição muito antiga, que ainda funciona, e é voltada para os pobres, né? Para o SUS, principalmente, né? A base é o SUS. Então, essa história de Irmã Dulce está muito ligada a isso, de servir. Então, ela seguia o Evangelho, seguia os caminhos de Jesus. A vida dela foi voltada para os pobres, para os bem mais pobres. Então, ela protegia o ladrão, o viciado em droga, né, o abandonado na rua. Ela não estava preocupada com o histórico da vida dessas pessoas. Ela recolhia, como a Delcio disse, principalmente ali no território dela, que é a Cidade Baixa, né, Delcio? Ela tinha uma Kombi, um carro? Ela tinha uma D10. Primeiro foi a Kombi. É a Kombi, né? Depois que comprou aquela C10. E tinha um motorista, que era um policial aposentado, né, chamado Cabeça. Cabeça, era um ex-policial. Era o segurança e motorista dela. E todo dia, 8 horas da manhã, né, Delcio? Ela saía com esse motorista para recolher gêneros alimentícios para manter a instituição e doações também. Ela saía e voltava 12 horas para almoçar e à tarde novamente ela voltava, e sempre ali na Cidade Baixa, que é uma zona portuária, comercial, e tinha a grande feira de São Joaquim, né, onde também ela pedia esmola, geralmente gêneros alimentícios. Então, nesses locais, nessas visitas, ela encontrava essas pessoas, mendigos, abandonados, e recolhia, né, muito com doenças crônicas, né, por desnutrição, feridas enormes, aquelas feridas na perna, e levava para o hospital, e a gente é que tinha que cuidar. Ela acomodava aquelas pessoas que permaneciam 1, 2, 3, 4 meses, alguns até idosos, moravam na instituição. Ela tinha um setor que a gente chamava de geriatria, tinha 220 velhos e morava na instituição. E tinha outro setor que era o setor de tuberculose, porque naquele tempo o tratamento de tuberculose era um tratamento de 1 ano, né, Adelson? Com certeza. Tinha aqueles pacientes que iniciavam o tratamento, abandonavam e às vezes tem que tomar a 2ª linha, a 3ª linha de medicação. Então, foi o que ela fez, né? Ela sabia que a alimentação era importante e ela hospedava também esses pacientes para tomar a medicação internada. Então, a pessoa ficava lá 6 meses, 1 ano, a depender da necessidade. Tinha 80 e tantos tuberculoses. Caramba! Tinha 76
excepcionais. Aquelas crianças que eram rejeitadas pelas famílias com deficiências, ela começou a dar assistência no hospital. Então, tinha esse lado, né, de hospedaria para acompanhar essas pessoas. E sem nenhum custo para essas pessoas que estavam internadas. Não existia, não tinha nem a instituição do SUS. O Tudo SUS de ela 90. bancava com caridade. E né? naquela época a assistência doações. era feita pelo INAMPS, né? Exatamente. Então você tinha que ser... Então, essa história de servir de Irmã Dulce, principalmente a área de saúde, né, porque sempre foi uma área carente até hoje, né, as demandas são muito grandes. Então, toda a história de Irmã Dulce, que é muito antiga, né, nós chegamos em 1976, mas a história de Irmã Dulce é bem antes. Né, Sem quando dúvida. ela- O nosso quarto ficava em cima, no primeiro andar, que era um térreo e primeiro andar. Nosso quarto ficava no primeiro andar, embaixo ficava a triagem. A triagem era uma enfermaria grande, de masculino e feminino, onde ele pegava aqueles pacientes e a gente, como estudante, ia... porque a gente não fazia só cirurgia. A gente foi para lá como interno de cirurgia, mas tinha que passar por tisiologia, que era o tratamento dos tuberculosos, geriatria, clínica médica, obstetrícia não, ginecologia, né? Pediatria, anestesiologia, tudo isso, por isso que a residência que se equivalia, era um internato que equivalia a uma residência, era tão cobiçada entre os estudantes. Os estudantes das duas universidades, não era? Exatamente. Eles cobiçavam esse lugar que a gente tinha. Mas para fazer isso, para poder chegar ali, tinha que ter o sacrifício de acompanhar, ser persistente, acompanhar o quintanista, que é o que entrava primeiro, depois o segundo ano, o sextanista, que já estaria na iminência de sair, era a época de se formar. E todos os que faziam aquilo sempre faziam também o concurso de residência como médico já, ou na federal, ou no pronto-socorro. No meu caso, eu fui para o pronto-socorro, aí fui para a federal, então, para o Hospital das Clínicas. Mas a triagem era uma enfermaria, onde ela pegava os pacientes, recolhia os pacientes. Era a E colocava entrada, nessa triagem. Colocava Vocês- nessa triagem, a gente ia examinar Exatamente. para ir dar destinação para onde iria aquele paciente. e eram casos terríveis. Eram esses casos que ela encontrava abandonados na rua, e na época tinha a guerra do Vietnã, e a gente botou o apelido de Vietnã, porque eram coisas horríveis. E não só tinha estagiários como a gente, tinha estagiário de enfermagem, entendeu? Tinha outras áreas da saúde, nutrição, de psicologia, mas todos voluntários. Acontecia dela chegar, porque, como eu disse, ela não era da área de saúde, o que ela queria era ajudar, né? Acontecia, por exemplo, do hospital estar cheio e ela chegar com pacientes que... Onde é que vai se acomodar? Onde é que vai colocar? Acontecia isso? Acontecia. Aliás, ela trazia os pacientes, mas ela também recebia, porque todos tinham notícia de que o Hospital da Irmã Dulce não fechava as portas para ninguém. Quem quisesse... Pessoas O levavam. paciente pior que existisse era aquele que era de seleção da Irmã Dulce. Então era quem tinha o primeiro lugar lá. Então ela internava, se não tivesse uma vaga no primeiro andar da cama, ia até embaixo. colchão, Né? no No chão. colchão. Eu, muitas vezes, atendi pacientes no necrotério. Inclusive tinha Necrotério. tinha um Morador. morador do necrotério que era Volto já. Volto Era o já apelido dele. era um desses alcoólatras que a Irmã Dulce abrigava e que morava no necrotério. Ele sempre dizia, eu vou ali, quando voltava bêbado. O apelido dele foi Volto Já. Ele dormia, às vezes, embaixo e o paciente não, o morto em cima do... Porque tinha que ter um lugar para ficar. E ela abrigava. Ela brigava. Aproveitando aqui para contar uma historiazinha desse necrotério, esse necrotério ficava no fundo da triagem, que era o local de recepção, era a entrada desses pacientes que ela recolhia, desses mendigos que ela recolhia na rua.
O necrotério era um espaço pequeno, apertado. Pequeno, Né? Tinha uma pequeno. pedra, era todo forrado de azulejo, a pedra também forrada de azulejo. E 2 vamos metros já, por 4. não tinha onde morar, ele dormia lá no chão, no colchão no chão. É. E às vezes tinha um morto na pedra e ele dormindo embaixo, né? Ele bebia, né? Então, muitas vezes também não tinha vaga mais na triagem, porque se superlotava e o espírito de Irmã Dulce não recusar paciente. Ela tinha que botar em algum lugar. Então, ela chegou ao ponto de botar... doutor, então bota no necrotério. Falava meio baixinho. Ela né? falava baixinho, ela tinha uma voz bem E a mansa. gente tinha que medicar no necrotério. As técnicas de enfermagem, botar soro no necrotério. Isso é um fato assim absurdo. Que Tanto hoje é, até vigilância sanitária... tudo isso é um- não, foge hoje todos não os se admite preceitos. essas coisas, mas naquele tempo, né, se justificava essa carência da área de saúde. E teve uma visita do presidente Figueiredo, que tinha que os presidentes fazer a visita a essas pessoas importantes, né? Aí chamaram o Figueiredo para ir justamente apresentar o necrotério. Aí Tassiano fez um discurso. Presidente, aqui é o único hospital do mundo onde interno vivo no necrotério. Eu nunca me esqueço Meu disso. Deus. Figueiredo olhou assim, O presidente Figueiredo deve ter ficado isso é assustado verídico. com isso. Eu estava presente na hora, né? Figueiredo É verdade. baixinho, todo paletó. Tem fotos dessa vivência. Tem algumas fotos, tem Eu não tenho. documentado, eu tenho alguma Eu não coisa. tenho documentação, nada Mas- da Irmã Dulce, a não ser a assinatura. A assinatura dela eu tenho, né? Nós temos. Nós temos. Porque Quando vocês saíam de lá, né? Naquele é um tempo, atestado, teria que ter a assinatura da Irmã Dulce e a assinatura de Tassiano, que era o diretor do hospital, diretor técnico, era um excelente cirurgião, gozador, não era isso? E meio irreverente, né? Botava apelido em todo mundo. Eu Ele não olhava tinha. assim pra você e botava um apelido, né? Todo mundo tinha seu apelido, né? Os E, residentes, nós, né? e ele gritava assim no meio do da corredor. enfermaria. O paciente, que é o estudante que era meio assim, chegava todo cheio de dedo e depois ia se adequando às condições dele. Olha, eu já aproveitar e atualizar, que tem muita gente mandando mensagem. Nós estamos entrevistando os médicos Dr. Adelso Mota Carvalho, Dr. Ayrton Vieira Costa, 2 médicos que foram residentes no Hospital Santo Antônio, que conviveram com a Irmã Dulce, e tem mais outras histórias para vocês acompanharem daqui a pouquinho. A Fátima Lantier está com a gente, bom dia, Geida, internautas, a Janete Carvalho, o Rubens lá de Olhos d'Água do Góis está dizendo parabéns, Geida, por esse canal, sempre entrevistando pessoas maravilhosas. Olha aqui, rapaz, Luciano Costa, bom dia, abraço para Ayrton e Adelso. Lembro deles na residência dos médicos em Irmã Dulce, num ambiente bem humilde e de muita dedicação e trabalho. Aqui, Luciano, lembrando do período que vocês estavam no Hospital Irmã Dulce. Aqui tem nova encadernadora, mas não disse o nome, tá? Parabéns ao meu doutor Ayrton e doutor Adelso Mota. E Holanda, a coordenação, também dando um bom dia. José Maria Fagundes também está aqui com a gente. Angelita Mota, em Itapevi, no interior de São Paulo, está dizendo: Geida, os 2 são médicos da minha mãe, que mora em Taquarandi. O nome dela é Joselita. E Deus abençoe eles. Silvio Fernando está dizendo: doutor Ayrton, doutor Adelso, nesse período de estágio no hospital, teve algum caso inusitado em atendimento que vocês possam contar? Doutor, a gente até já contou um, e deve ter vários, né? Eles vão poder contar. Aqui é o Luiz Carlos Fotógrafo de São Paulo, da Inova Encadernadora. Luiz Carlos Fotógrafo de São Paulo, Adelso e Ayrton, sem dúvida, 2 médicos dedicados à saúde. Antônio Jorge Santos Oliveira está dizendo aqui: orgulho. Luciana de Aguiar Dias, grande abraço a esses 2 profissionais. Jeane Cordeiro de Andrade, direto de Salvador, bom dia, Geida, Yuri, internautas. Doutor Adelso, doutor Ayrton, sou admiradora da obra de Santa Irmã Dulce. Parabéns aos senhores por terem tido essa grande oportunidade de terem vivido esse tempo, amar e servir, diz aqui a Jeane Cordeiro de Andrade. A Cidinha está dizendo: parabéns pela dedicação e empenho de vocês. O Anjo Bom da Bahia foi muito importante para a formação de cada um. Emocionada, acredito que ela protege vocês e nós todos. Viva Santa Irmã Dulce. Aqui eu registro também a participação
do João Silva, em Barra de Mirangaba, a Edivânia Silva, aqui no bairro do Líder, Maria Salvelina, direto de Orolândia, a Wanda Lima, em Jacobina, a Valdenice Carvalho, na Félix Tomás, está dizendo, uma aula de cultura, que maravilhosa história de Irmã Dulce, com os nossos excelentes médicos. A Nirvana Rios da Silva, Nirvana está no Planalto Central, em Brasília, beleza de entrevista, né? Bom, eu fiz até uma pesquisa, mas eu não encontrei essa imagem, eu pensei que pudesse encontrar. Eu até encontrei um registro do programa que cita ela, mas eu vi uma imagem, eu fui buscar uma imagem de Irmã Dulce no programa de Flávio Cavalcante. Você, doutor, esteve acompanhando ela no Rio de Janeiro, apesar dela ser santa, canonizada, ela tinha medo, né? Parece que ela não gostava de viajar de avião. Conta essa história aí, doutor Ayrton, por favor. Bom, geralmente o residente assim, mais velho, mais experiente, é que cuidava de Irmã Dulce, não é, Adelson? A gente era quintanista, ficava lá o quinto e o sexto ano, e aquele sextanista era responsável pela saúde de Irmã Dulce. Vocês sabem que Irmã Dulce tinha uma saúde, apesar de ser uma pessoa muito forte, tinha uma saúde muito frágil. Ela tinha um problema respiratório, que não era tuberculose, mas era chamada bronquiectasias, né, que se infectavam e repetia aquelas infecções respiratórias que causava febre e abatia muito ela. E isso foi causando a perda do pulmão dela. Então, ela sempre adoecia, principalmente quando era o mês de dezembro, que tinha que pagar o 13º, a gente já sabia que a Irmã Dulce vai adoecer, para fechar as contas do hospital, que era um drama, porque o hospital, como nós falamos aqui, não tinha SUS, vivia de doações. Então, surgiu a oportunidade de ela divulgar a obra dela. Então, ia ter uma formatura dessa sobrinha dela, né, que era grande pessoa assim, importante na vida dela, porque era praticamente uma pessoa assim, que era praticamente uma das únicas sobrinhas, né? A família Irmã Dulce é uma família tradicional de Salvador, chama Lopes Pontes. E essa Maria Rita era filha da irmã dela, que chamava Dulcinha, porque o nome de Irmã Dulce, todos sabem que o nome é Maria Rita, e foi adotado esse nome de Irmã Dulce. E Dulcinha, que é Dulce, era a irmã dela. A mãe também chamava Dulce. Acho que as famílias repetiam os nomes dos pais das famílias, né? Então, Maria Rita ia se formar em jornalismo. E Maria Rita era a pessoa que Irmã Dulce colecionava aqueles prêmios, tudo que Irmã Dulce recebia, medalhas, tudo, ela mandava para... Como se fosse uma curadora, exatamente, né? Para ela colecionar isso, né? E Maria Rita guardava essas coisas. Então, ela tinha essa grande consideração, a Maria Rita, e ia ter a formatura e seguiu o grande presente. Maria Rita não tinha pai, o pai dela tinha falecido, eles moravam no Rio, e aí programou essa viagem. Mas tinha um problema. Irmã Dulce já tinha um problema respiratório e tinha medo de avião. Aí teve que ir de carro. Fomos numa caravana, que era um carro da Chevrolet, do senhor Renato, que era administrador. Salvador, da caravana. Foi 1.600 quilômetros. E aí, quem é que vai com a Irmã Dulce? Chama fulano, chama o médico tal. Ela tinha um médico, professor, doutor Almério Machado, que faleceu recentemente. Agora, foi um dos que nós convivemos, porque assim, a gente, como não era médico, a gente tinha uma orientação de um grande especialista. O doutor Almério era um pneumologista, professor, foi meu professor, deve ter sido de Adelso também, muito conceituado. E é quem a gente ligava, doutor Almério, a irmã, eu já sei, teimosa, não obedece, porque ela estava com febre, ia para a rua, né, pedir as esmolas. Né? Ela não obedecia, não seguia o tratamento médico, e nenhum médico iria acompanhar. Né? E a gente é que... Paciente teimoso. Paciente difícil. Então, a gente que acompanhava ela na instituição. E doutor Almério, faça tal medicação. Então, a gente fazia a medicação. Então, como não tinha ninguém, assim, médico verdadeiro formado, aí escolheram a mim para acompanhar a Irmã Dulce e eu me desloquei no Rio. Era o motorista cabeça, a esposa de seu Renato, fazer companhia à Irmã Dulce e eu. E como ela fazia umas nebulizações, porque ela tinha crise de falta de ar, nós levamos um balão de oxigênio, daqueles que não tinha aqueles balão compacto que tem hoje. E fomos no fundo do carro com esse balão de oxigênio para viajar. E aí seguiu a viagem, porque ela não aceitava viajar de avião, porque tinha medo.
paramos em Vitória, dormimos em Vitória, no outro dia amanhecemos no Rio. Graças a Deus, foi uma viagem boa, a gente parava um pouco para fazer as nebulizações no trajeto, e lá no Rio, participamos da formatura da sobrinha dela e teve essa grande oportunidade de divulgar a obra a nível nacional, porque a obra de Irmã Dulce era mais conhecida na Bahia, talvez até nos Estados Unidos, em Los Angeles, que ela tinha uma amiga, a senhora Mercedes, que era uma brasileira, que fazia já alguma campanha para doar gêneros e equipamentos hospitalares. Não sei se você lembra, que recebia aqueles hospitais de guerra. Então, tinha aquelas guerras, eles botavam aquele hospital de campanha, o que não usava, aí depois eles aproveitavam para fazer doações. Ela conseguia esses equipamentos. Equipamentos que a gente nunca tinha visto, né? Campos descartáveis que... Traqueóstoma com CAF, traqueóstoma com CAF, aparelhos super compactos, né? Que não quebrava nunca, né? Que é coisa de guerra. Então, essa Mercedes conseguia esses equipamentos. Então, nós fomos participar, a Maria Rita, que era jornalista, conseguiu uma visita ao programa de Flávio Cavalcante, que era gravado na quinta, para sair no domingo, né? Flávio Cavalcante, gente, é como se fosse hoje Luciano Huck, Faustão. Era um programa. Era o top, né? Era, com certeza. Ele andava de... Foi o precursor de todos esses. Vestia smoking, não sei se você lembra, todo de preto, né? Aí fomos lá para o programa. Aí tinha um túnel no Rio, uns 14 quilômetros, quem conhece o Rio deve passar por esse túnel. Aí teve um engarrafamento, a Irmã Dulce começou a ter falta de ar. Nesse dia ela não estava bem, inclusive com febre. Mas não podia deixar a oportunidade de participar desse programa, porque Flávio estava planejando uma campanha de ajuda a nível nacional para a instituição. E lá vamos nós. Pegou o engarrafamento, eu botei oxigênio dentro do túnel, nunca me esqueço disso, morrendo de medo, porque eu fui apresentado, quando entramos no auditório, como médico de Irmã Dulce, está aqui no auditório. Eu disse, meu Deus, nem médico eu sou. E aí, Irmã Dulce deu entrevista, graças a Deus, apesar dela estar com febre nesse momento, correu tudo bem. E, a partir desse momento, a obra de Irmã Dulce se tornou, assim... Foi uma virada de chave mesmo, né? Exatamente, se tornou uma obra de divulgação nacional e ela recebeu uma boa doação dessa campanha que o Flávio fez, né? Uma quantidade de dinheiro, assim, para a época, foi uma doação significativa para a instituição. E eu tive Isso foi em 79, né? Foi 79, foi no ano eu estava no pronto-socorro. Foi meio do ano. Pois não, pode continuar. Então, nós passamos uma semana no Rio, que ela foi fazer visita, a família dela, uma parte dessa família, Lopes Pontes, tinham professores de faculdade, tinha um que era diretor do Fundão, que é a instituição federal, um grande professor. Então, ela chamava a irmã dela. Nós ficamos na casa de Dulcinha, que é a irmã dela, ficamos hospedados lá na Barata Ribeiro. Hoje é que está à frente, inclusive, das Exatamente. obras sociais. Então, eu acho que a vida toda ela preparou, porque a grande preocupação era quem vai gerir quando a Irmã Dulce faltar esse legado. Mas Deus, né, com a fé que a Irmã Dulce tinha, ela preparou essa sobrinha, que hoje é quem gerencia a instituição. Passamos uma semana no Rio e retornamos de carro. E, a partir desse momento, a instituição começou a crescer, né? A Irmã Dulce escreveu um livro, depois eu quero que você por favor, divulgue. É a 18ª edição. Nesse livro ela descreve, né? Esse livro vem de lá na instituição de Irmã Dulce. Que é escrito pela Maria Rita. Exatamente. Gente, olha, a 18ª edição, pobres. Os recursos são revertidos para a instituição. As obras sociais. Olha aí, gente. Eu estou vendo aqui que é pós-faciado por Gerson Camarote, né, jornalista. Eu estou vendo aqui na pós-faciado pelo Gerson Camarote, jornalista aqui. Irmã Dulce dos Pobres, quem adquiriu o livro, aqui tem toda a história dela, né? Tem. De forma resumida. Exatamente. Edson Leitinho está aqui com a gente, está dizendo, bom dia, amigo, abraços aos dois profissionais de qualidade. Aqui o Edson Leitinho mandando mensagem. O Doro Nery está dizendo, bom dia, Geida, Yuri, doutor Ayrton e doutor Adelson. Muito bom ouvir estes grandes médicos contando a vida e a convivência com nossa Santa Dulce dos Pobres, primeira santa genuinamente brasileira. Abraços, Doro Nery. Aqui o registro, Dean Gomes, que coisa maravilhosa a experiência de Ayrton e Adelson
junto a essa alma única que é a história da irmã Dulce e suas obras. Rosalina Ferraz Oliveira, bom dia, Geida. Importante fala de Dr. Ayrton e Dr. Adelso. Não é à toa que irmã Dulce se tornou santa. Aqui o registro também, outras participações, deixa eu me ver. A professor Paulino Batista também dizendo bom dia, excelente entrevista. A Eliane Santos, que bênção poder ouvir a linda história da irmã Dulce dos pobres, com essa riqueza de detalhes contada por esses dois médicos de excelência. A Edneide Aquino, bom dia, fantástica entrevista. Falar de irmã Dulce é presente de Deus. Parabéns aos médicos Dr. Ayrton e Dr. Adelso. Você que está curtindo aqui o nosso bate-papo, vai dando um like, vai dando um joinha para aumentar o engajamento, né? E também se inscreve no canal, clica lá em inscrito e ativa as notificações. Yuri, tem a participação de Joninhas. Joninhas não está hoje aqui em Jacobina, mas está acompanhando a gente, mandou uma mensagem de áudio. Tá no ponto aí, Yuri? Vamos falar com o Jonas Ferreira, que nos mandou uma mensagem de áudio, participando também desse bate-papo aqui com o Dr. Ayrton e o Dr. Adelso. Bom dia, Jonas Ferreira. Muito bom dia, Geider Gomes. Bom dia aos internautas que se informam assistindo a esse programa que a cada dia bate novos recordes em visualização. Olha, Geider, eu queria, ao mesmo tempo em que lhe parabenizo, agradecer por ter a sabedoria em identificar nesses dois jacobinenses, ícones da medicina na Bahia, o Dr. Adelso Mota e o Dr. Ayrton Vieira, partícipes diretos no desenvolvimento das obras sociais da então Irmã Dulce. Claro que, além do aprendizado técnico da profissão, Ayrton e Adelson aprenderam e somatizaram como é que se come o pão que o diabo amassou. Dos plantões, nas noites mal dormidas, no asfixiamento das emoções, tendo até de anularem seus sentimentos e parecerem estátuas de sal diante da dor do seu próximo, coisa que era rotina nos pacientes que eram resgatados pela futura santa. Para que você tenha uma ideia na abnegação e dedicação do Dr. Adelso, por exemplo, ele dava aula, Geida, de química num colégio de Salvador para juntar um dinheirinho objetivando pagar o transporte que ia da sua moradia até o hospital de Irmã Dulce para cumprir os seus plantões. Veja que coisa. Mas nada disso acontece por acaso, Geider Gomes. A lei do retorno é ratificada para estes dois aí. O Dr. Adelso e o Dr. Ayrton são pais de Adelson Filho e Rebeca Vieira, respectivamente, que são médicos em Jacobina e que, com a proteção e a bênção da santa, exercem com muito esmero o legado deixado pelos seus pais. Um grande abraço ao Dr. Adelso Mota, parabéns ao Dr. Ayrton Vieira, também um partícipe direto, e a todos que estão ouvindo esse programa, essa deliciosa entrevista que nos deixa realmente com muito orgulho de ter em Jacobina esses dois profissionais da saúde. Um bom dia a todos. Tá aí, Joninhas, um abraço, viu, Jonas? Direto de Arembepe, tá lá nos acompanhando nesse nosso bate-papo. Qual é a importância que, se vocês quiserem comentar a participação, Joninhas, fique à vontade também. Qual é a importância da Irmã Dulce na formação de vocês como médicos e até na parte humana mesmo da situação? Passados 40 e tantos anos, né, de formados vocês dois, né, doutor Adelso um pouco mais, doutor Ayrton um pouco menos, mas dentro dessa faixa, tem alguns momentos que vocês se pegam lembrando lá daquele passado, daquelas ações de Irmã Dulce? Com certeza, gente. Quero agradecer a Joninhas aí a participação dele, os elogios. Professor de Química, doutor Adelso, olha só. Fui professor de Química no Instituto Social da Bahia, mas depois que eu egressei no hospital, daí em diante era dedicação total, né? Aí eu já tinha
casa, comida, roupa lavada, né? Um salário, tinha um salário. Um carro. O carro foi fruto do meu velho pai aqui, que fez as suas economias e me comprou um Fusquinha. Ayrton foi um dos meus professores de autoescola. Tá certo. Então, nessa época, isso aí, idos de 1976, 77, a coisa não era fácil, né? Então, principalmente para a gente que era do interior e que necessitava de amparo, inclusive a gente ia da família. Eu, por exemplo, tive a sorte de ter uma pessoa boa aqui em Jacobina, chamada Alice Crente, que muita gente esqueceu, mas ela foi secretária do Colégio Deocleciano Barbosa de Passos, né? De Castro, onde eu fui aluno também. E ela foi quem me encaminhou para Salvador. Primeiro eu fui para os Maristas, perdi a bolsa que ela me arranjou com o Manuel Novaes e passei a estudar em colégio público. No final terminei fazendo vestibular para Belas Artes, passei, né? Mas desisti porque eu sabia que era difícil eu seguir e me dediquei e fui trabalhar numa fábrica de tecidos que tinha atrás do hospital da Irmã Dulce e que fazia parte ali do círculo operário que foi criado pela Irmã Dulce para amparar os trabalhadores daquela época. Olha então, só. ali tinha o abrigo Dom Pedro II, tinha o Cine Roma, que foi uma criação também da Irmã Dulce, do Círculo Operário. Adquirir renda, né? Adquiriu renda. Foi com tudo isso aí que eles montaram o hospital em 1950. Eles fizeram 3 cinemas. A Irmã Dulce, ela criou 3 cinemas para sustentar isso. Tinha a escola, foi criada por ela. Então, o hospital foi criado em 1950. Isso aí já foi depois, né? Então, o hospital foi criado aí na década de 50. Eu não era... Eu nasci em 52, né? Então, estou aqui confessando minha idade. A Irmã Dulce, nessa época, ela já fazia isso de muito tempo. Então, a gente nem era nascido e ela já executava essas obras. Então, é uma coisa que vem de longe. Na minha opinião, o legado maior que ela deixou foi justamente o legado de passar esse espírito de altruísmo, de solidariedade com o próximo e de incutir na gente aquele sentimento de servir ao próximo. Ela não tinha nenhum tipo de desejo pessoal, né? Não. A não ser de todos os dias dar oportunidade ao menos favorecido. Ao menos favorecido. Menos favorecido. Então, pode prosseguir. Pode concluir. São muitas histórias, né? Então, isso daí é uma coisa que fez com... Outra coisa, eu não quero aqui, nem eu acredito que a Ayrton também, passar a ideia de que nós somos os favorecidos, os ungidos pela obra da Irmã Dulce, que seriam os preferidos dela. Depois da gente também teve o doutor Tuca, que passou por lá, teve o doutor Roberto Carvalho, que a família dele é de Taquarendi, Caatinga do Moura. Teve Dário. Então, que foram pessoas que foram estudantes de medicina e que passaram pelas obras da Irmã Dulce. Não naquela situação da gente, né? De morar no de residir dentro. Hoje eu sinto falta de uma referência, depois da terrível e famigerada regulação que existe aí, porque a Irmã Dulce não obedecia à regulação, né? Qualquer paciente que chegasse lá estava regulado já pelas ordens divinas. A Irmã Dulce abrigava esse paciente. Então, eu, por exemplo, operei e ajudei, encaminhei
muitos pacientes daqui do município e levei, inclusive, pacientes de mega-esofo, pacientes que os hospitais não queriam, para operar lá. Então, hoje, eu creio que a Ayrton, depois que eu saí, também fez a mesma coisa. Então, os pacientes da nossa redondeza, que ninguém queria, também iam parar lá na nossa mão. Pacientes dos municípios vizinhos, que os prefeitos encaminhavam para lá para se livrar, ou coisa assim, né? Eu não estou querendo falar mal dos prefeitos, não. Mas esses pacientes iam parar lá na Irmandulce. E aqui dessa região, de Jacobina mesmo, eu tenho vários pacientes que foram operados lá nessa época, né? Uns já morreram por outras causas, mas eu acho que foi um legado bom. A passagem dos estudantes de medicina pelo Hospital da Irmandulce foi bom para Jacobina também. Sem dúvida. Então, nós devemos isso às obras sociais da Irmandulce. E eu devo grande parte da minha formação, aliás, muito mesmo, à Irmandulce. Foi quem me deu a mão na hora que eu precisava de apoio, de orientação, de um norte a seguir, e foi quem me fez cirurgião. Hoje eu deixei de ser cirurgião porque a vida vai passando e a gente vai também trilhando outros caminhos. Mas a Irmandulce foi muito importante em nossas vidas. Exatamente, Adelso falou aí sobre a importância, né, não só na nossa formação, né, Adelso, como também na formação humana, na formação espiritual. Irmandulce acolhia todos, gente, não tinha religião. Ela acolhia o candomblé, acolhia o espírita. Então, a instituição Irmandulce tinha essa visão. Acolhia os políticos, né, sem tomar partido político. Ela usava as pessoas, desculpe usar esse termo, em favor dos pobres. Então, ela... E sabia fazer isso, né? Sabia fazer isso muito bem. Era uma grande política, né? Ela se relacionava com todos os políticos, né? Você vê, conviver com Antônio Carlos Magalhães não era fácil, e ela teve um bom relacionamento, também pela importância que ela já tinha na Bahia naquela época. Agradeço a participação de Joninhas, mas quero dizer que a experiência de Irmandulce não só foi trabalho, não, nem espinho. Teve muitas coisas boas. Nós éramos jovens, tínhamos 20 e poucos anos, né? Então, a gente teve muitos momentos agradáveis. Nós éramos muito bem tratados. Adelso falou da nossa formação médica, mas tinha a formação, nós tínhamos aquele acolhimento religioso e familiar. Nós éramos pessoas originárias do interior, de famílias relativamente pobres, né? Que íamos para Salvador com muito sacrifício, morar em pensionatos, em residências, né? Residências universitárias, como Antônio de Pada morou na República de Jacobina, eu morei no pensionato. Adelso também deve ter passado por isso. E a gente, em Irmandulce, tinha esse acolhimento. E eram muito bem tratados em Irmandulce. Irmandulce reformava o quarto, lembra, Adelso? Todo ano ela pintava o quarto. Porque na Cidade de Baixo tinha uma fuligem daquela fábrica de chocolate, Chadra, e aquilo ficava tudo, aquela fuligemzinha, né? Sujava os mosquiteiros, porque tinha muita muriçoca na Cidade de Baixo. Então ela trocava todo ano. Tinha uma geladeira, um freezer no quarto, sempre com lanche, com merenda, com suco. Nós tínhamos uma mesada, Adelso. Não sei se você lembra. É a feijoada da Dona Dalva. Uma pequena mesada. A gente recebia mensalmente uma ajudazinha financeira para nos mantermos, porque a nossa origem era de famílias pobres. E, do ponto de vista alimentar, a gente tomava leitinho da Suíça. O leitinho do café, ela recebia uma doação da Nestlé. Então, no café da manhã, o leitinho vinha naqueles latas enormes, ela recebia essas doações. A dia de sexta-feira, tinha uma peixada que era procurada por todo mundo que queria almoçar no hospital, porque sabia que naquele dia... E tinha também duas pessoas importantes na vida de Irmandulce, que nos atendia como se fossem filhos. Tanto é que a gente era chamado os filhos de Irmandulce. E como a Adelso falou, nós fomos uma passagem, como nós tivemos outras pessoas importantes que ajudaram a instituição. A gente foi um período, né? E assim continua hoje, de outra maneira, numa estrutura bem maior. Então, Dona Dalva, né, que cuidava de Irmandulce desde os 13 anos, ela
o braço direito dela na alimentação, Ela nos que cuidados. ficou, inclusive, no Ficou, leito, exatamente. né? Dalva Japiaçu. Japiaçu. E tinha aquela outra... Foi dona- operada por todos os sertanejos. ela era Ela gorda, tinha uma hérnia obesa. que se endivava e que Inclusive o senhor... eu ajudei. A gente cuidava dela também, né? Que fazia parte. Mas ela fazia aquele sorvete gostoso. Tinha a dona Luísa, que era a cozinheira chefa. Então, a gente foi muito bem tratado. Minha irmã Dulce, né? E também vou contar aqui mais um detalhe, que na época do carnaval, olha que irmã Dulce era religiosa, ela conseguia convite daqueles clubes famosos, Baiano de Tênis, Português, para a gente ter acesso ao carnaval, que ela sabia só, da importância de tratar bem a gente, né, para a gente reverter para a instituição. Né? Então, ela tinha essa preocupação. E a gente foi em alguns carnavais no Hospital Português, conseguindo um ingresso que era caro, a gente não tinha condição de comprar. No Baiano também, já entrei no Baiano com um convite, porque a Irmã Dulce, um pedido de Irmã Dulce, ninguém negava. As né? portas eram abertas. Inclusive, né? se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, né, que eu recomendo, tem um bilhetinho fotografado, o bilhete de Paulo Coelho, naquela época de Raul Seixas, né, que ele quer voltar para o Rio. Aí falaram de Irmã Dulce. Irmã Dulce deu um bilhete, vá na rodoviária e consiga essas duas Paulo Coelho já passagens. contou essa história. Tem um bilhete, tem a foto do bilhete aqui no livro, é interessante. Então, um pedido de Irmã Dulce, um escritozinho, um bilhete de Irmã Dulce, todos obedeciam, todos atendiam. Coisa fantástica. Então, ela tem esse lado de tratar a gente, né? E outros detalhes, mas são muitas histórias, não dá para contar tudo aqui, mas vou falar da lavagem do Bonfim. Que a lavagem do Bonfim passava pela porta do hospital. Né? Então, naquele dia, era praticamente um feriado. E o trajeto era bem na porta. E liberava a gente, residente, que morava no hospital, para participar da lavagem do Bonfim. E ficava na janela do quarto dela, olhando assim, ó, que absurdo. Olha como é que está aquele povo ali em cima do caminhão, e descia nos caminhões, né? Com banda de música. Imagina Né? se Irmã Dulce tivesse feito carnaval hoje, imagina. Naquele tempo, era um absurdo. Então, ela liberava a gente, mas ao mesmo tempo ficava lá, que absurdo, assistindo, né? Olhando também a passagem daqueles carros, né? Que a gente descia de carro nos caminhões, comemorando em direção à Igreja do Bonfim. Então, teve esse lado bom, né? E a gente não pode esquecer também desse acolhimento, dessa diversão e da nossa formação. Tem casos, né, Adelso, que até hoje mesmo, eu vi casos em Mandu, que até hoje eu nunca vi na minha vida de 43 anos de formado. Não é? Se você contar a história do cara do isofo, que comia escondido e vomitava, né? Você lembra? Tem a participação de internauta aqui, né, no finalzinho, e aí, em cima do que o doutor Arito está dizendo, porque tinha também pacientes lá no Hospital Santo Antônio que eram espécie de fregueses, né? Tipo assim, já a Irmã Dulce já conhecia, ele já conhecia também a Irmã Dulce, e vocês ficavam naquela entre a cruz e a espada, né? Mas rapaz, fulano aqui que está aqui de novo, mas foi trazido por Irmã Dulce e tinha que Você cuidar. deve estar falando do 21. Acho que tem mais do que 21. Não, 21 era o número de um indivíduo que ela retirou da rua, era viciado em... Naquela época, eu acho que não existia maconha, nem crack, nem... Mas ele era viciado em tudo que fosse permitido, que achasse, né? Tudo Então, proibido para ele era permitido. Então, eu me lembro que eu estava atendendo um paciente com Ailton Pereira, no ambulatório, e ele entrou, pediu licença, a gente estava atendendo, ele entrou, veio no carrinho do curativo, encheu a mão de éter, encheu um capucho de algodão de éter e saiu. Aí Ailton, que já o conhecia, eu estava entrando ainda no hospital, aí ainda não estava nessa época, não. Aí, daqui a pouco ele retorna e terminou brigando com Ailton, porque o éter já estava fazendo efeito e ele já estava perdendo a cabeça. Naquele dia eu o conheci. Esse interno, ele pertencia, ele foi do colégio do Simões Filho, que era um orfanato onde ele pegava todas essas crianças de rua. Orfanato em Simões Filho. Na época, eram Crianças de rua. Alguns Criança que ninguém queria. Também abandonados pela família. se formaram, advogado, médicos, né? Que e outros, coisa, rapaz. infelizmente,
né, seguiu o caminho da droga, né? Da marginalidade. Né? Esse faleceu porque foi assaltar um policial na Baixa do Bonfim Ele era muito violento, muito forte. e terminou sendo... Você chegou ao botão e eu presenciei ele engolindo uma garrafa de éter. Naquele tempo, os carros de curativo usavam aquelas garrafas de vidro. Aí tinha mertiolate, o éter, que a gente utilizava esse material, que não se usa mais hoje, para fazer o curativo. Ele invadia a sala, que era dependente de droga, e bebia O éter. 1 litro, era 1 litro de éter. E não tinha, evidentemente, ninguém para... Nem irmã Dulce às vezes obedecia. Eu mesmo presenciei uma cena, irmã Dulce lavando no hospital com uma vassoura, ele pegou uma vassoura e jogou nos pés de irmã Dulce. Porque a gente que morava lá disse que o hospital tinha uma atração por doido, alcoólatra e viciado em droga. Então tem essas figuras que você está falando. Porque exatamente ninguém queria. Acolhia, que é essas esse. pessoas que eram rejeitadas. Por isso que é o papel de irmã Dulce, servir aos mais necessitados. E essa história do esôfago que o doutor Ayrton citou aí? Teve um paciente mesmo que eu levei daqui, eu saí de lá e o deixei no internado. Era uma pessoa de Catinga do Moura, que tinha um megaesôfago muito grande e que ele dava muito trabalho, porque precisava lavar o esôfago, preparar para a cirurgia. Ele nunca melhorava da infecção respiratória, porque o paciente que é portador de megaesôfago, que é uma doença causada pela doença de Chagas, né? O esôfago cresce muito, estreita a passagem do esôfago para o estômago, e aí todo o alimento se acumula no esôfago. Isso retornava, refluía quando ele dormia e aspirava. E aí a infecção respiratória nunca melhorava. E não podia ir para a cirurgia com o paciente com bronquite crônica, porque era complicado, né? Então, esse paciente, ele tinha que ficar em jejum, tomando só líquido, para poder tentar... O esôfago fica obstruído como se fosse uma pia que entope o ralo. Da mesma forma, só passa gota a gota. Então ele tinha que ficar em jejum, tomando só dieta líquida, para poder esperar para ser operado. Ele nunca tinha paciência de esperar isso. E comia, mesmo sabendo que ia colocar para fora. Quando eu fui para lá, eu fui com plano, eu levei com um plano de operar. Mas eu saí de lá, 2 meses eu saí e ele ficou lá. Então, já ficou lá para ir. Mas operou deu muito trabalho, porque na véspera da cirurgia ele comia escondido. Mas conseguimos reverter, lembra? Era magrinho, desnutrido. Ele retornou mas com certeza. Eu acompanhei ele aqui depois, já como médico aqui. Ele era conhecido da minha família. Obteve sucesso. Olha, aqui eu vou registrar as últimas mensagens, que eu sei que os senhores têm também a agenda dos atendimentos hoje nos seus ambulatórios. Aqui eu tenho o Gabriel Júnior, meu amigo Arivaldo Gabriel, está dizendo: bom dia, excelente entrevista, o programa está de parabéns. Heraldo Carvalho, bom dia, Geida, parabéns pela mega entrevista com esses 2 ilustres médicos para falar dessa grande pessoa, Santa Irmã Dulce. Heraldo Carvalho, meu amigo Heraldo, um abraço. A Neuma Vilas Boas está perguntando, o Yuri já respondeu aqui se vai ficar gravada. As entrevistas todas estão gravadas e a gente vai ter também a entrevista, especificamente da entrevista, sendo disponibilizada mais tarde, tá bom? Bom dia, Geida, parabéns a Ayrton e a Adelso, que a Irmã Dulce dos Pobres interceda por eles. Maria de Fátima de Souza. O Ney Chambinho, lá de Serrolândia, bom dia, excelente entrevista. Alex Martins, Geida, bom dia, 2 grandes homens e profissionais do mais alto nível, parabéns pela ótima entrevista. Laura Emanuela Costa está dizendo: Irmã Dulce compreendeu o chamado de Jesus Cristo, servir ao próximo e diminuir a sua pessoa para que ele, Jesus, fosse cada dia maior. Morreu relativamente cedo, 77 anos, diz aqui Emanuela. Aqui registrando outras participações, a Joelma da Natação, parabéns a todos envolvidos nessa brilhante entrevista. Neuza Rocha, bom dia, parabéns aos doutores, amigos e filhos da nossa Jacobina, sucesso. Antônio Mota Carvalho está dizendo: almocei com a Irmã Dulce, ela estava radiante por ter conseguido 10 camas naquele dia. Ela se preocupava até em conseguir pimenta para Adelso, que sabia que ele gostava. Rapaz, olha, Otaviano Oliveira está aqui dizendo que rica entrevista, reportando a Santa Dulce dos Pobres. Tem uma mensagem aí, a última participação, do Genário Yuri, que nos mandou mensagem de áudio. Ele é nosso companheiro que nos acompanha diretamente de São Paulo.
Ele é natural de Novo Paraíso, mas de lá de São Paulo ele nos acompanha também pela internet. Roda aí o Genário participando. Bom dia, Genário. Bom dia outra vez, amigo Geider. Bom dia, doutor Adelso. Bom dia, doutor Ayrton. Excelente entrevista. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores em relação à contraposição que a ciência faz à religião. A ciência nos classifica como evoluído dos símios, enquanto a Bíblia nos diz que fomos criados por Deus. Como conciliar esses dois conceitos que são tão divulgados e difundidos por um lado ou por outro, porque obviamente que um se contrapõe ao outro. Então gostaria de ouvir a opinião dos senhores em relação a esses dois conceitos, esses dois pensamentos diferentes. Agradeço pela entrevista, muito esclarecedora e serve de exemplo para muitos. Obrigado pela atenção, que Deus nos dê um bom dia. Lembrando a sua querida Jacobina, direto de São Paulo. Pode responder aí, doutor Adelso. Agradeço a Genaro aí a pergunta. E, na minha opinião, eu acho que existe um ser superior para, com tanto esmero e tanta precisão, fazer com que a natureza agisse de forma sinérgica para que tudo funcionasse. No caso da medicina, a gente sabe da complexidade que é o organismo. E isso tem que ter um ser superior para organizar tudo isso. Eu sei que quanto mais a ciência evolui, vê a complexidade que é isso. E isso não nasceu assim à toa. Como a religião fala por parábolas, né? Com relação do pó você veio e do pó você vai voltar, também Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Né? Pois é. Então, se você for destrinchar isso, você vai ver que Deus está presente em cada átomo, em cada partícula, né? Em cada partícula que adquiriu o poder de se reproduzir e de dar prosseguimento à natureza. Eu não sei se me fiz sem dúvida. entender. E, de certa forma, você fecha da seguinte forma, respondendo a Genário. Não quer dizer que, por ser médico, seja cético, né? Com certeza, absoluta. Eu mesmo sou testemunha de tudo que já vi. Se não fosse um poder sobrenatural, no caso superior, não existiria vida. Você está aqui diante de um paciente que está conversando com você e, de repente, ele se torna uma matéria que vai servir de adubo para outro ser viver. Então, tem que ter um ser superior para gerenciar isso. Doutor Ayrton. Eu acho que não tem tempo hábil para a gente... Fique à vontade, estou preocupado com o tempo de vocês. Sobre esse assunto, mas é isso que nós vivenciamos em Irmã Dulce, né? Mesmo aquelas pessoas que não tinham assim, a religiosidade, a partir do momento que você vive e convive com tudo que nós assistimos ali, você passa a acreditar que existe a presença de um Deus, né, influenciando toda aquela obra. Eu estive lá recentemente e entrei e recordei dos 40 anos atrás e olhava para a cara das pessoas, por faces da pessoa. Era o mesmo da nossa época, Deus. Pessoas muito humildes, mas aquela pessoa se sentia a fé que as pessoas tinham na cura da sua doença, porque naquela instituição
não só a medicina, mas com certeza ali tem a mão de Deus, através de Irmã Dulce, influenciando, né, psicologicamente no bom resultado dos tratamentos que são praticados ali. Você sabe que a instituição cresceu muito. Hoje tem um serviço de oncologia, tratamento de câncer, que é referência, tudo novo, com todos os recursos, né? Você sabe que o paciente de câncer é um paciente muito sofrido, né? E esse paciente hoje é acolhido de Irmã Dulce. Então, ali tem a mão de Deus, ali, por intermédio de Irmã Dulce. Eu acho que as pessoas, isso ajuda muito no resultado dos tratamentos que são feitos ali naquela instituição. E a instituição tem passado para o pior momento em termos financeiros da sua história, né? A situação realmente está complicada das obras sociais, né? Eles estão atravessando. Toda a vida foi assim, viu, gente? Então, sempre foi com dificuldade, né, Décio? Eu falei aqui que todo dezembro, na época da gente, em 1977, 76, Irmã Dulce adoecia para fechar a folha do 13º. Quando dava dia 26, 25, ela concluía, ela melhorava. Olha, então, eles estão atravessando uma situação financeira difícil, um 20 e tantos milhões, por atraso, nos repasses, que hoje é uma instituição totalmente pelo SUS, não é? Não tem nada de privado, particular, e depende desses repasses, tanto municipal, estadual como federal. E também nós sabemos do momento que a saúde está atravessando, um momento difícil. Né? Olha, a Mariene Silva está dizendo aqui, gostei da entrevista, o passarinho da Ideia Móveis chegando também para acompanhar no finalzinho aqui o nosso bate-papo. Lindinha Santos está dizendo, parabéns pela brilhante entrevista, sou fã, sou devota da Irmã Dulce, fora da caridade não há salvação. Bom, poderíamos passar aqui mais tempo, mas eu repito, vocês têm suas, inclusive, obrigações com os pacientes que os aguardam, e por isso, mais uma vez, eu quero agradecer, doutor Adelso, doutor Airto, a gentileza de ter reservado esse tempo na agenda de vocês para bater esse papo, que eu hei de concordar com os nossos internautas a riqueza dessa entrevista. Além da gente conhecer essa outra história de vocês, tem o aspecto que eu acho que é primordial de tudo isso, né? Que está faltando cada vez mais no ser humano, mas isso quem também acredita na palavra, é natural que vai acontecer, né? Que as pessoas vão ficar mais distantes, mais frias, mais com o coração duro. E Irmã Dulce foi um exemplo disso, porque ela não fez nada disso buscando louros para si. Ela não buscou ir para o programa de Flávio Cavalcante para falar dela, Irmã Dulce, né, enquanto pessoa, mas sim da obra. Ela fazia tudo isso que foi contado aqui, relatado por vocês nessa mais de uma hora de bate-papo, com o único propósito de ajudar a quem não tinha, inclusive, nada para dar em troca para ela. Outro dia eu estava vendo uma mensagem de Cid Moreira, eu sigo, né, nas redes sociais, e ele, aquele vozeirão ainda que ele tem, né, e ele gravou uma mensagem que fala exatamente sobre isso. Você ter atenção para as pessoas que não têm nada a lhe dar em troca, né? Porque tem muita gente que dá atenção às pessoas que têm alguma coisa para lhe retribuir. Né? E a gente vive, infelizmente, no nosso cotidiano essa realidade. Eu estou dizendo nós, eu não estou colocando fora dessa bolha, eu estou me incluindo dentro dessa bolha. E que Irmã Dulce, a nossa Santa Dulce dos pobres, possa ser essa referência de um ser humano para nós, né? De como a gente pode ser melhor a cada dia das nossas vidas, qualquer que seja a sua função, qualquer que seja a sua atividade, qualquer que seja o seu labor, cada um pode ser diferente, fazer melhor, ser mais humano, ser mais altruísta, como disse o doutor Adelso, em prol da comunidade. Então eu quero agradecer, fique à vontade, doutor Adelso, doutor Airto, para as considerações finais. Espero em breve tê-los aqui de volta. Doutor Adelso já é a segunda vez que está aqui com a gente, o doutor Airto. Ele já esteve falando aqui sobre doenças relacionadas a digestivo, aparelho digestivo. Cidinha até disse assim, se puder, fala com o doutor Adelso para ele falar dos seus dotes artísticos. O doutor Adelso já deu uma palhinha aqui falando sobre o curso de Belas Artes que ele não terminou e continua, não está operando o paciente, mas está operando a natureza, fazendo as suas obras de arte. E doutor Airto também sinta-se convidado para voltar aqui para a gente tratar de assuntos relacionados à saúde. Mas fique à vontade para as considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço muito aos momentos que eu tive com a Irmã Dulce, né? Eu não me esqueço de quando ela descia de manhã cedo com aquela garrafa congelada, né? Para
tomar o café e descia com a água congelada, tossindo, mas com aquele vasozinho de plástico azul com gelo por fora, parecendo aquela gelada que escorregava em cima da mesa, e tomando café e conversando com a gente como se fosse nossa mãe, brincando. E me lembro até das últimas visitas que eu fiz lá. Toda vez que eu ia lá para visitá-la, né, que sempre ia, via Tassiano, via o pessoal, então via Edmeia, que era uma funcionária do centro cirúrgico, dona Edna também. Então, a irmã Dulce sempre perguntava, veio aqui trazer os boi? Então, ela era a primeira pergunta que ela fazia, né? Perguntava sobre a família. Então, eu tenho só que agradecer esse momento para falar disso e dizer também que é um prazer estar aqui. Sempre que for necessário para falar disso. O legado dela, imagino, Egídia, desde o 1933 até o 1991, ela lutou fisicamente, né? Brigando pelo pobre, fazendo com que ele tivesse um acolhimento melhor. E eu creio que mesmo depois de falecida, que faleceu em 92, ela continua fazendo isso. Sem dúvida. E eu espero que todos aqueles que se dispuserem a fazer a sua doação, que beneficiem. Nós não estaremos beneficiando a Irmã Dulce, estamos beneficiando a nossa sociedade mesmo. Então, eu fico grato pela oportunidade de estar aqui. Gratos todos nós. Doutor Ayrton. Eu quero agradecer, já dei a oportunidade de dizer que foi um prazer, né, estar aqui falando de Irmã Dulce, ao lado do amigo aqui, Adelso, do seu programa também, muito interessante. E aproveito a oportunidade para pedir, ajude a instituição, né? Ajudem, comprem o livro, façam doações, hoje é muito Se fácil. inscreve no Sua Nota é um Show, né? Naquele Nota Visite, Premiada. exatamente, visite o santuário, é muito interessante, não é? Você vê a história de Irmã Dulce e ver as pessoas que frequentam lá, né? Então, é isso que eu peço nessa oportunidade e espero aqui voltar muitos anos ainda para falar de Irmã Dulce, né, Adelso? Porque fazendo 43 anos de formado, já tenho 45, Adelso 46, que nós passamos por lá, né? E nós estamos aqui, graças a Deus, né, com saúde, firme e forte, contando essas histórias. Então é um prazer muito grande. Obrigado aos ouvintes, às intervenções, né? E estamos fazendo aqui com muito prazer. Obrigado.